Meus prezados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a doce, bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos, por gentileza. Quero expressar aqui a minha gratidão a Deus por Ele estar me dando mais uma vez o privilégio de estar cooperando com meu amigo, companheiro e colega de ministério, pastor Paulo Bongrades, a quem eu agradeço pelo honroso convite que nos fez para retornarmos aqui a esta igreja amada, esta igreja bonita, esta igreja abençoada. Glória a Deus. Agradeço, pastor Paulo, agradeço a todo o ministério, diretoria, aos coordenadores desta escola bíblica. Agradeço à igreja que de maneira carinhosa e hospitaleira tem recebido a mim e ao meu companheiro que está comigo nesta noite. Deus abençoe e recompense a todos os irmãos. Parabenizar pastor Paulo, parabenizar a igreja pela realização desta escola bíblica de obreiros que tem por tema o caráter do obreiro no exercício do ministério. Glória a Deus. Fiquei sabendo agora há pouco, o pastor Paulo nos comunicou, sua esposa não está bem de saúde, está hospitalizada, e desde que ele falou, nós já estamos em oração em seu favor e crendo que Jesus é poderoso para estender as suas mãos e fazer aquilo que muitas vezes a medicina não consegue fazer, mas para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 12, estaremos lendo do versículo 12 até o versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 16. Glória a Deus. Todos acharam? Assim está escrito: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor pela leitura da sua palavra? Meus amados, esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo a seu filho Timóteo na fé. A seu filho na fé, Timóteo. São duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Nós temos lido aqui na primeira carta, no capítulo 1. Jovem obreiro que, de acordo com a leitura que a gente faz desta carta,
fica fácil entender que Timóteo estava, digamos, com a chama se apagando, estava enfrentando problemas com falsos ensinos, e Paulo então escreve esta carta para encorajá-lo, para ajudá-lo. E nesse capítulo que lemos, Paulo, ele, ao iniciar, ele diz a Timóteo: como te roguei, no versículo 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Então Paulo deixou Timóteo em Éfeso para pastorear aquela igreja, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo, então, preocupado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, redigiu esta carta para orientar seu filho na fé a que permanecesse na doutrina. Paulo foi um homem muito preocupado com a doutrina, com o ensino genuíno da palavra de Deus. Escrevendo a Tito também uma carta pastoral, no capítulo 2, versículo 1, Paulo deixou registrado: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, dentro desta preocupação, o apóstolo Paulo, ele começa então a falar a respeito da sua experiência, ou da experiência que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. No versículo 12, onde lemos, Paulo diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Quando nós lemos o versículo anterior, o versículo 11, Paulo está mostrando a razão pela qual ele está agradecido a Deus. Ele diz: conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Paulo está combatendo as falsas doutrinas, combatendo os legalistas, e aqui ele diz: conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Ele está fazendo uma diferenciação entre o legalismo, entre os pregadores ou os ministros da lei, com aquilo que ele havia recebido do Senhor para pregar. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então ele está dando graças a Deus, porque Deus o tinha confortado. E ele diz aqui: porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E eu gostaria aqui de destacar com os irmãos esta expressão do apóstolo Paulo. Nós estamos numa escola bíblica e eu gostaria de saber do pastor Paulo, que é o pastor da igreja, se eu posso interagir com a igreja. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Paulo. Paulo diz aqui: porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Os irmãos poderiam repetir comigo esta expressão? Eu vou contar até 3, os irmãos repetem comigo, por gentileza. Porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então veja bem que Paulo está dizendo que Deus o teve por fiel, pondo-o no ministério. Bom, é possível que haja alguém aqui nesta noite que esteja dizendo: bem, eu não faço parte do ministério, então esta palavra não é para mim. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que a palavra ministério quer dizer serviço. Ministro
quer dizer servo. Quando nós lemos, por exemplo, eu gostaria de, se fosse possível, colocar na tela, capítulo 4 de Efésios, versículos 11 e 12. Vejam, irmãos, o que a Bíblia diz ali a esse respeito. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Observe. E ele mesmo deu uns para, e outros para, e outros para, e outros para, pastores e doutores ou mestres. Versículo 12. Quer dizer, o Senhor deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores com um objetivo. Qual objetivo? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, com um objetivo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, todos nós temos um ministério, todos nós temos uma missão a desempenhar como crentes, como salvos, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que quando Paulo diz aqui que o Senhor o teve por fiel, colocando-o no ministério, é bem verdade que Paulo está falando de um ministério específico. Mas eu trouxe à luz o que Paulo escreveu aos Efésios para que todos entendamos que estamos sendo aperfeiçoados para a obra do ministério. O de Paulo era específico e cada um de nós temos um ministério específico a exercer como crentes em Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque Paulo diz assim: me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então Paulo está dizendo, eu tenho um ministério. Deus me teve por fiel e me pôs no ministério. Quando nós lemos rapidamente este versículo, a gente é tentado ou induzido a pensar que as coisas aconteceram assim, ó. Ele me teve por fiel, pondo-me no ministério. E não foi assim, irmãos, o que aconteceu. Por quê? Porque Paulo, antes de se converter ao Evangelho, Paulo era guiado, Paulo era dirigido pelos princípios do judaísmo. Todo o caráter de Paulo foi formado dentro do legalismo, formado dentro do judaísmo. Então, para que ele pudesse fazer parte do ministério estabelecido por Deus na dispensação da graça, ele teria que passar por um processo. Então, meus amados, apesar de Paulo ter escrito e ter a convicção de que Deus o teve por fiel para colocá-lo no ministério, o que se fez necessário? Se fez necessário, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9, lá está escrito que tem que se tirar o primeiro para se estabelecer o segundo. Hebreus 10 e 9. Então disse, o escritor está falando a respeito de Jesus. Então disse, eis aqui venho para fazer
ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E quando o escritor traz esta mensagem, ele a trouxe porque ele estava escrevendo a um grupo de pessoas que haviam se convertido ao cristianismo e estavam agora pendendo para o retorno às práticas judaicas, ao cerimonialismo judaico. Então, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa colocando o Senhor Jesus acima dos anjos, acima de Moisés, acima de Josué, acima de Arão, exaltando a pessoa de Cristo, exaltando o sacerdócio de Cristo, exaltando o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo para os seus leitores: deixemos o primeiro de lado, vamos andar de acordo com o segundo. Ou seja, deixemos o legalismo, partamos para o que está diante de nós agora, que é a dispensação da graça. Por isso, ele fala a respeito de Jesus, citando o Salmo 40. Eis aqui, ó Deus, venho para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E foi exatamente isso que se fez necessário acontecer no interior de Paulo, na vida de Paulo. Repito, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi criado dentro de todos os princípios da lei, todos os princípios judaicos. O caráter de Paulo foi formado desta forma. E quando ele diz, Deus me teve por fiel, é porque Paulo, desde que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele foi um ferrenho defensor daquilo que ele havia aprendido. Vamos ler Filipenses, irmãos, para nós entendermos um pouquinho mais o que é que Paulo está dizendo. Ele traça aqui na carta que ele escreveu aos Filipenses uma pequena biografia. Capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, versículo 3 em diante, ele está falando da circuncisão, que faz parte da lei. Ele diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, ainda mais eu. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E olha o que ele diz a respeito dele. No judaísmo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Este era o caráter de Paulo quando ele estava no judaísmo. Então ele precisava de uma transformação, ele precisava de uma mudança, era uma mudança de água para vinho. Mas veja, irmãos amados, na sequência do capítulo que estamos lendo, o que Paulo diz? Porque ele verdadeiramente experimentou essa transformação. Quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, as coisas mudaram para Paulo, mas não mudaram da noite para o dia. Deus o teve por fiel,
mas Deus precisou trabalhar no caráter de Paulo. Veja o que ele diz, irmãos, na sequência do capítulo 3, versículo 7 em diante. Mas o que para mim era ganho, o que ele havia aprendido no judaísmo, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quem está falando isso? Quem foi um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele está dizendo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, em outra tradução diz, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Vamos seguir. E seja achado nele, observe o que ele diz, não tendo a minha justiça que vem da lei. Mudou ou não mudou, irmãos? Houve transformação ou não houve? Sim ou não, irmãos? Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E aí Paulo diz, para conhecê-lo, Paulo já havia tido um encontro com Jesus, mas Paulo está escrevendo aos Filipenses que ele ainda precisava conhecer mais. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aí ele diz assim, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Agora preste atenção, quanto tempo já fazia que Paulo tinha se convertido? Mas olha o que ele diz, escrevendo aos Filipenses, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Meu caráter não está totalmente mudado. O que eu aprendo é que o nosso caráter está em constante transformação. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter. Veja o que ele diz, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu não posso ficar estacionado, parado, naquilo que eu já consegui. Eu preciso ir mais adiante, eu preciso avançar na minha carreira, na minha vida espiritual, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Eu não faço esse julgamento. Eu não tenho essa percepção. Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia.
Meu prezado e querido irmão, irmã que está aqui nesta noite, não desanimes. Se o inimigo está soprando em teus ouvidos que você não vai chegar a lugar nenhum por causa do seu temperamento, Paulo era um homem temperamental, por causa do seu temperamento, por causa das suas fraquezas, Paulo conta nas suas cartas a respeito das suas fraquezas, por causa dos seus problemas. Não se desespere, não te desanimes, não queiras parar, não queiras entregar os pontos. Vou usar uma linguagem popular, não queira pendurar a chuteira, ensarilhar as armas. Não permita que o inimigo ganhe terreno na sua vida. Não permita que o inimigo ganhe terreno na sua vida espiritual, na sua mente, no seu coração, porque é isso que ele quer. Esse é o trabalho dele: matar, roubar e destruir. Nós temos o exemplo de Paulo. O que Paulo dizia? Eu não julgo que eu haja alcançado. E olha, irmãos amados, o processo pelo qual Paulo já havia passado. Dizia, eu não julgo que eu haja alcançado. Não. Mas uma coisa eu faço, eu não vou ficar parado, não vou ficar estacionado. Uma coisa eu faço, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam. Eu vou prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. O que Paulo está dizendo? Eu vou deixar Deus continuar trabalhando na minha vida. Eu vou continuar deixando Deus agindo no meu interior. E às vezes dói. Às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, mas é assim mesmo que o Senhor trabalha. Um dia Jesus pegou uma bacia com água, tirou a sua túnica, pegou uma toalha, cingiu-se, abaixou-se, e começou a lavar os pés aos discípulos. Vai lavando de um a um. E quando chega em Pedro freia Jesus e diz, os meus pés não, Senhor. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, o que eu faço agora? Você não entende, você só vai entender depois. Se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí eu acho que Pedro parou e disse, o quê? Eu ficar sem ter comunhão com Jesus? Então, Senhor, se é por isso, não lava só os pés, lava tudo. E Jesus disse, não, Pedro, não precisa, só os pés, porque no mais, tudo já está limpo. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Há muitas coisas que nós não entendemos. A maneira de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar.
E por não entendermos, muitas vezes queremos desanimar, desfalecer, parar. Mas deixa Deus trabalhar no seu caráter. Não reclame, não murmure. De repente, você, marido, não está entendendo o que está acontecendo com sua esposa. E você reclama. Mas é Deus trabalhando. Às vezes é a esposa que não está entendendo o que está acontecendo com o marido. E reclama. Mas é Deus agindo. Então, em vez de reclamar, em vez de permitir que as queixas dominem o ambiente, é melhor nós irmos fazendo igual a Abraão. A Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então vai dando glória, 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 vai dando glória. Aleluia. O processo pelo qual Paulo passou, irmãos, não foi fácil. Ele teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, e de imediato ele ficou cego. Ele que estava com toda a força, carta das autoridades para perseguir os cristãos, para levá-los presos a Jerusalém, depois do encontro com Jesus ficou cego, e agora ele precisou ser conduzido por outros. Não sei se os irmãos entenderam. Ou seja, para chegar no propósito que Deus queria que ele chegasse, houve um momento na vida de Paulo, principalmente no início, que ele precisou da mão de outro. Para ajudá-lo a chegar onde Jesus queria que ele chegasse. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem deu o endereço para ele chegar. Porque a primeira coisa que aconteceu com Paulo, no encontro com Jesus, foi o relacionamento. Porque quando ele vê o clarão, cai, o que ele diz? Senhor, quem é Senhor? É o relacionamento, aquele que nunca tinha chamado Jesus de Senhor, estava perseguindo, ele já começa um relacionamento, entendendo que quem está ali provocando toda aquele momento ali, não era ninguém diferente do que Deus. Então ele começa um relacionamento. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ficou cego. E ele então, no relacionamento, pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Agora já não era mais o que ele queria. A partir do encontro com Jesus, já não era mais o que ele queria. A partir daquele encontro, agora era Jesus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? É esse relacionamento, aleluia, que Jesus quer que nós mantenhamos com Ele. De servo para Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? Jesus dá o endereço, dá os detalhes. Vai até a rua chamada direita, entra na casa de um homem chamado Justo. Vai lá. Ele foi conduzido. O Senhor deu o endereço. Porque Jesus conhece, irmão, o meu endereço, o seu endereço.
o número da casa, tudo a meu respeito. Ele conhece tudo a teu respeito. Ele conhece o meu caráter, Ele conhece o seu caráter, Ele conhece o nosso caráter. Ele nos vê por dentro e por fora. E Paulo vai, Saulo vai. E enquanto ele vai indo, Jesus pega Ananias, um discípulo anônimo, e diz: Ananias, vai à rua chamada direita, na casa de um homem chamado Justo. Vai lá porque Saulo está orando. As coisas estavam mudando. E Ananias chega. E quando Ananias chega, irmãos, algo que Paulo jamais pensava que poderia ouvir, foi quando Ananias chega, porque Saulo era um terrorista, irmãos. Saulo, se fosse considerado hoje, era como um Bin Laden. Um fundamentalista perseguindo cristãos, para levar preso, para arrastar, para matar, para consentir na morte. Ao ponto de quando Jesus fala com Ananias, ele disse: esse aí não, Senhor. Quando Jesus fala com Ananias, vai lá, ele diz: esse aí não, Senhor. Como quer dizer? Esse aí está perigoso. Como quer dizer? Eu acho que o Senhor está equivocado com a pessoa. Esse aí não. Foi preciso Jesus dizer para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O que Jesus estava dizendo? Para você, Ananias, ele pode ser terrorista, ele pode ser o que for dentro da sua mente, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Não importa o que os outros pensem de você, aleluia. Não importa o que as pessoas estejam dizendo a seu respeito, o que importa é como Jesus está te vendo e como Ele está dizendo a seu respeito. Você para mim é vaso, aleluia. Eu vou profetizar de olhos abertos. Você para Jesus é vaso, 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 você para Jesus é vaso. Nós somos vasos nas mãos do Senhor nosso Deus. Então Ananias chega e impõe as mãos sobre Saulo e diz: olha, irmãos, um terrorista, um ex-terrorista, né? Mas chega e diz assim: irmão Saulo. Aquele mesmo Ananias que tinha dito: esse aí não, Senhor. Mas quando ele escuta Jesus dizer: ele é vaso para mim. Então Ananias disse: bom, se é vaso para o Senhor, ele é meu irmão. Então ele chega lá e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, me mandou eu vir aqui orar por você. E eu acredito que Paulo estava dizendo: ora logo, ora depressa. Faz 3 dias que eu estou aqui esperando isso. E Ananias impõe as mãos, ora por Saulo. A Bíblia diz que as escamas caem dos seus olhos. Saulo é cheio do Espírito Santo. E o que ele começa a fazer, irmãos? Ele tinha ido a Damasco perseguir crentes, trazer crentes presos, amarrados, para levar para Jerusalém. Depois desse encontro, o que ele começa a fazer? Pregar a Jesus Cristo em Damasco. Aí o irmão pode dizer: então, ele já era ministro do Senhor, ministro do Evangelho, consagrado? Não. Ele estava apenas começando. Depois Paulo precisou ficar 10 anos na Arábia, para depois então ir pastorear a primeira igreja em Antioquia. Por quê?
Porque os irmãos em Jerusalém tomaram conhecimento que aqueles irmãos que foram dispersos por causa da perseguição, começaram a evangelizar, muita gente começou a crer, enviaram para lá Barnabé, o filho da consolação, que chegou, viu a graça de Deus, exortou eles a perseverar, e Barnabé lembrou: Saulo dá certinho aqui. Foi buscar Saulo, e Saulo começou a ensinar e a pregar para aquele povo, e a Bíblia diz que pela primeira vez aqueles irmãos foram chamados de cristãos, porque Paulo experimentou a transformação do seu caráter, e ele começou agora, através do evangelho, implantar o caráter de Cristo em outras pessoas. Quantos podem glorificar o excelso nome do Senhor nosso Deus? Então veja, irmãos amados, que não foi assim, ó. Ele me teve por fiel, pondo-me no ministério. Para chegar a esse ponto, pondo-me no ministério, Paulo passou por todo um processo. Ainda em Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 em diante, ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi. Diga comigo, já aprendi. Vamos melhorar? Estou aprendendo. Aleluia. Paulo tinha estudado na escola, aos pés de Gamaliel, mas agora ele está dizendo: eu já aprendi. Com quem, Paulo? Eu aprendi com o mestre por excelência. Eu estive aos pés de Gamaliel, mas depois que eu me encontrei com ele, eu aprendi aos seus pés. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo escreve e diz: eu não recebi de homem algum. Ele aprendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso não significa que Deus não tem aqueles que ensinem. Nós já mostramos que Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas Paulo, ele teve a sua experiência pessoal. Então ele está dizendo aqui, olha o que ele está dizendo, irmãos. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Era Deus trabalhando na vida de Paulo. Olha o que ele diz aqui: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, olha o que ele diz: em toda maneira e em todas as coisas estou o quê, irmãos? Instruído. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E agora vamos ver o 13. Posso todas as coisas, posso ter fartura, posso ter fome, eu já estou instruído de toda maneira, em todas as coisas.
nada mais me abala. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Oh, bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Vamos dar um susto no inferno, irmãos? Vamos dar um susto no inferno? Glória a Deus. Eu vou contar até 3. Você vai repetir comigo, mas como se você estivesse falando com as potestades das trevas, com o mundo espiritual, para que o mundo espiritual saiba em quem você tem crido. Porque Paulo disse isso: eu sei em quem eu tenho crido. Então vamos dar um susto no inferno e vamos dizer, eu vou contar até 3, os irmãos repetem comigo. 1, 2, 3. Posso. Não, posso. Todas as coisas. Aponte para cima. Naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O mundo espiritual precisa ouvir isto, porque a nossa vida é uma guerra, é uma batalha. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha essas fortalezas que Satanás está levantando contra você. Sabe como foi que Jesus venceu o diabo? Foi com a palavra: está escrito. Diga para o diabo ouvir: está escrito. Vamos dizer, 1, 2, 3. Está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante a sua mão, exalte e glorifique o nome de Jesus por um instante. Pode ir dando glória, porque enquanto você vai dando glória, o inferno vai ficando em pavorosa. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Irmão, vai dando glória, porque o Espírito Santo está comunicando ao meu espírito. Enquanto você vai dando glória, barreiras estão caindo por terra, muralhas estão sendo desfeitas, arapucas estão sendo desfeitas. Aceite o processo. Não faz muito tempo que eu aqui ministrei aos irmãos, nesta noite, dizendo o que Jesus disse para Ananias em relação a Paulo. Ele é para mim um vaso. E eu disse aos irmãos aqui, vou profetizar de olhos abertos: você é vaso para Deus, você é vaso, você é vaso, você é vaso, você é vaso. Agora escute, somos vasos, mas Paulo tinha uma consciência. Que consciência, pastor? Deixa eu ver se eu me lembro. 2 Coríntios 4, 7. Veja se é isso mesmo. Olha aí. Paulo tinha uma consciência. Qual era a consciência que ele tinha? Temos, porém, este. Que tesouro é esse? Jesus.
Temos, porém, esse tesouro onde? Em vasos de barro. Para quê, Paulo? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse Deus que nós servimos contraria a lógica. Onde já se viu guardar tesouro em vaso de barro? Onde é que se guarda tesouro, irmão? Cofre bem fechado. Mas Paulo está dizendo, eu tenho um tesouro. E esse tesouro está guardado em vaso de barro. Ei, você é vaso, mas é de barro. 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 Eu sou vaso, mas sou de barro. Para quê? É para não nos gloriarmos. É para que a excelência do poder seja dele, seja de Deus e não de nós. Quando Jesus disse, este é para mim um vaso escolhido, Jesus também disse, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer, porque ele vai levar o meu nome. É vaso que vai levar o meu nome. Nós somos vasos que estamos levando o nome de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Olha, irmãos, presta atenção aí no capítulo 1 de Timóteo, no versículo 16. 1 Timóteo, versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia. Paulo está falando aqui que ele era o principal dos pecadores e Jesus o salvou. Ele disse, mas por isso alcancei misericórdia. Aí ele diz assim, ó, para que me ajuda aí, irmãos, para que em mim, que sou o Jesus Cristo, fizesse o quê? Pare aí nessa palavra, para que Jesus Cristo fizesse o quê? Quem sabe o que é outdoor aqui? Quem sabe o que é outdoor? Outdoor faz o quê, irmãos? Mostra produtos. O que Paulo está dizendo aqui? Jesus está dizendo para mim, ou disse para mim que eu tenho que ser um outdoor ambulante. Por onde eu passar, ou por onde eu passasse, as pessoas olhassem para mim e vissem Jesus, 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 Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Paulo passou por todo esse processo. E no capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, por isso eu disse aos irmãos, não precisa se desesperar, ficar apavorado, querer entregar cartão de membro, credencial, querer parar com tudo. Não. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus. Filipenses 3, de 1 ao 6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora veja o que Paulo diz assim, diz, tendo por certo isto mesmo.
Olha a convicção de Paulo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que eu aprendo nesse versículo? Que na vida cristã, na vida ministerial, tem começo, tem meio e tem fim. Aquele que em vós começou, o começo é difícil. Mas quem começa com Jesus, no meio também estará com Jesus. E quando a chama começa a apagar no meio, é só a gente fazer a oração de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, aleluia. No meio dos anos a notifica. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que significa isso, irmãos? Que nós aqui na terra jamais atingiremos a perfeição. Paulo disse, não que eu a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas para concluir, olha o que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 4, depois que ele falou dos dons que o Senhor deu à igreja e para que deu. Versículo 13, capítulo 4 de Efésios, ele diz assim, preste atenção, olhe bem, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e aí, a homem perfeito, caráter totalmente perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando é que isso vai acontecer, irmãos? É quando nós estivermos com Ele na glória. Enquanto nós estivermos aqui, o processo vai continuar. Enquanto o processo estiver passando, vai dando glória e aleluia, e exaltando o bendito e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o pastor Paulo. Que Deus abençoe a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje, encerrando esses dias de ensinamento, nós teremos a separação de alguns diáconos e alguns presbíteros. Não é necessário de nós falarmos mais nada. O pastor Natanael falou com muita sabedoria sobre o caráter do obreiro. O diácono não é para estar na porta conversando, fazendo fofoca. O diácono é para estar atento, orando, crendo que Jesus pode salvar, aleluia, que o Senhor possa fazer um milagre, aleluia. Nós vamos chamar alguns irmãos que passaram pelo crivo. 1 Timóteo 3:8, da mesma sorte,
os diáconos sejam honestos, não de língua torpe, não dado muito ao vinho, não cobiçoso, não de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esse seja primeiro provado, depois sirva se for irrepreensível. Lembro-me quando comecei na cooperação, pastor Natanael, eu comecei de porteiro. E quando fui separado do diaconato, eu continuei porteiro e professor de escola dominical. E lá em Itapecerica, nós tínhamos um salão alugado, bem na Baixada, e descia os bêbados tudo, e veio a luz, veio o movimento da igreja, e queriam entrar na igreja. Alguns queriam bagunçar. Mas Deus me deu graça, me deu estratégia para acalmar bêbado. Acalmar bêbado. E um dia chegou um bêbado chamado Onésimo, um homem que na cidade foi conhecido de todos, porque tinha uma vida social, era um excelente profissional na área de tipografia na época. E eu tinha comprado uma Bíblia e mandei botar capa de couro e mandei escrever meu nome. E o bêbado falou assim: se você me der essa Bíblia, eu vou ser crente. Foi uma prova muito grande. E eu quis dar uma outra Bíblia para o bêbado, mas ele queria aquela Bíblia. Eu entreguei a Bíblia para o bêbado um dia, depois de 2 semanas, e o bêbado se converteu. E o bêbado começou a servir a Deus. E o bêbado foi batizado com o Espírito Santo. E o bêbado já não era mais bêbado, já era cooperador, diácono, presbítero, evangelista, dirigente de uma grande congregação, e sempre usando a Bíblia. Encarnou umas 4, 5 vezes a Bíblia, usando aquela Bíblia. Mas se eu não tivesse entregado, né? Deus ia fazer de uma outra maneira. Mas, irmãos, o segredo, o diácono tem que ter a Bíblia e a harpa debaixo do braço, trabalhando, servindo a Deus, aleluia. Pode ver que se chega alguém pedindo a sua Bíblia, e se é para ganhar para Jesus, olha, entregue, Deus vai te dar muitas Bíblias. Nesta noite eu quero chamar os irmãos que nós já conversamos, o Bruno Rodolfo Bassos Gonçalves, do Marco Divisório. Vem aqui, Bruno, aqui na frente. Cícero Gabriel Cândido de Oliveira. Eliabe Martins Ribeiro, Enio Farias Eugênio Melo, Jonas Rodrigues, Luciano Vieira dos Santos. Cadê o Luciano? Rodrigo Roberto dos Santos, Walter Evangelista. Walter, glória a Deus. Os irmãos estão olhando para os candidatos ao diaconato.
Aleluia. E nós cremos que o Senhor pode fazer um grande milagre. Eu quero convidar os pastores e evangelistas para estarem aqui na frente, impondo as mãos sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, agora virem para mim. Vocês lembram o que eu falei? Vocês estão dispostos a ser fiel? Vocês ouviram a mensagem sobre o caráter do obreiro nesta noite? Nós vamos orar. E eu creio que Deus vai realizar este grande milagre. Glória a Deus. Pastor Misael ora por eles. Depois eles vão dobrar os seus joelhos e todos vão impor as mãos. Oremos. Soberano Deus e Pai, mediante a escola bíblica, os ensinamentos que foram transmitidos para esses obreiros que irão exercer o ministério do diaconato, confirma, Senhor, moldando a cada dia mais o seu caráter, e que em tudo o teu nome seja glorificado, porque são vasos escolhidos de Deus. Dobra os joelhos agora, e os irmãos vão impor as mãos. Aleluia. Pai querido, aí estão os teus servos, que neste dia estão sendo separados ao diaconato. Papai, aleluia. Agraceia os teus servos, agraceia os teus servos, capacita, ó Deus, unja, Senhor. Meu Deus, prepara, dê vitória, faça um milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Os cumprimentos é no final, e no final o pastor Elias estará entregando o diploma do diaconato e a sua credencial. Glória a Deus. O senhor dá uma palavra. Pode ir para os seus lugares. Aleluia. Depois vocês cumprimentam. Presbítero Ivanildo Carlos Ferraz. Fernando Félix Fonseca. Pode dizer presente. Paulo César de Deus. Raimar Carlos. Roger Aparecido Soares. Romário Marques. Romário Marques. Rodrigo Luz Camargo. Santiago Silva. William César Graciano. Escutem aqui o pastor Natanael, que vai trazer uma palavra para vocês. Se virem para cá agora, por favor. Glória a Deus. Meus amados, eu pedi aqui ao pastor Paulo para contar aqui uma experiência que eu tive dirigindo uma congregação, quando ele falou aqui do diácono, a maneira como ele tratou uma pessoa. Eu dirigi uma congregação que uma irmã antiga da congregação entrou, e no dia que ela entrou, o cachorro dela entrou com ela. E o cachorro entrou e ficou debaixo do banco onde ela estava. E os porteiros estavam vindo para tirar o cachorro de perto da dona. Os irmãos já imaginam o que acontece, né? O cachorro rosnando, querendo atacar os diáconos, não é? E tumultuando o culto. Eu chamei um diácono, falei que vem aqui. Quer ver o cachorro sair dali rapidinho?
Como, pastor? Fala com a irmã para ela levantar. Na hora que ela levantar, o cachorro vai sair atrás dela. Quando ele sair lá fora, vocês fecham o portão, pede para a irmã tocar ele embora. Ele falou com a irmã levantou, o cachorro saiu atrás dela, fecharam o portão da igreja, a irmã tocou o cachorro, ele foi embora. Amém? Glória a Deus. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Paulo escrevendo a Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado. Paulo está dizendo que não é pecado desejar. Então ele diz, se alguém deseja o episcopado, excelente obra. Obra é serviço. Não é, pastor Paulo? Obra é serviço. Então, presbítero é para trabalhar. Excelente obra deseja. Agora veja bem, irmãos. Para uma excelente obra, Paulo mostra aqui que Deus quer excelentes pessoas. Porque a obra é excelente. Se a obra é excelente, quem vai fazer esta obra precisa fazer com excelência. Então ele diz assim, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, ou seja, não mulherengo, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E só pode ser apto para ensinar quem se assenta para aprender. Quem investe em aprendizado. Então, aquela Coca-Cola, aquela pizza que você gosta de comer, invista em livros. Amém? Invista na escola teológica, para que você possa adquirir mais conhecimento para poder ensinar. Porque a Bíblia diz aqui, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Eu acredito que todos aqui são dizimistas, né? Glória a Deus. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Lembrando sempre que somos vasos de barro, que a excelência do poder é de Deus. Então, nada de soberba. Convém também que, veja, irmãos, até aqui Paulo está falando de caráter. Agora, no versículo 7, ele fala de reputação. Ele diz, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muito obrigado, pastor Paulo. Senhores presbíteros, candidato a presbitério, ouviram bem? Não faça rolo, não compra fiado e fica devendo, tá? Casa Bahia vai buscar os móveis que comprou, não deu para pagar. Não faça isso, não. Viva com prudência, viva na simplicidade. No momento certo, Deus vai te exaltar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar juntamente com o pastor Ronaldo.
Ronaldo. Glória a Deus. Oremos. Querido Deus, poderoso Mestre, mais uma vez elevamos diante de Ti a nossa oração. Aqui está, Pai querido, estes homens, Pai querido, que tem até aqui, Senhor, se dedicado à sua obra. Mas Deus, nós queremos em nome de Jesus Cristo, Pai querido, orar pelas suas vidas e pedir a Ti o que venha confirmar, Senhor meu Deus, a separação deles para o Teu ministério. Deus, dá a eles graça, sabedoria do alto, que o Senhor possa preservá-los na Tua presença. O Teu nome venha a ser exaltado através das suas vidas e muitas almas cheguem ao conhecimento da Tua palavra através da vida desses homens, Senhor. Confirma a separação deles, meu Pai querido. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos pela vitória. Dobre os joelhos, por favor. Glória a Deus. Vocês não vão sendo separados para enfeitar púlpito. É para trabalhar. E cada um, Deus vai dar algo para fazer. Oramos, os irmãos. Pai querido, aqui estamos diante de Ti, Senhor, com as mãos estendidas sobre os Teus servos que estão sendo separados ao presbitério. Agraceia a eles, ó Deus, capacita os Teus servos, unja de uma maneira especial, que possam ser instrumentos vivos, dirigentes de congregação, Senhor, aleluia, sendo útil a Tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Levante, tome assentos, depois vocês vão receber os abraços dos seus familiares e amigos e vão receber a credencial e seu diploma de presbitério.